E após a fala do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de que o fim da guerra com a Rússia estaria muito, muito distante, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nas redes sociais. O Fabrício Nais, que já chega para dar mais informações, mas eu já quero chamar o Cristiano Vilela, que está conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Vilela, esta conversa que virou um bate-boca tem repercutido no mundo todo. Como é que você tem visto esta questão envolvendo principalmente a situação da Ucrânia, que é quem mais precisa neste momento de apoio dos Estados Unidos, né? Pois é, Koba, me pareceu ali uma sucessão de erros que de alguma forma a gente acabou levando a uma situação caótica. É muito ruim que você ter uma relação bilateral entre dois países importantes, num contexto importante de guerra, tendo uma reunião como essa, uma baixaria como essa que nós pudemos presenciar. Todos nós sabemos qual é a forma de Donald Trump de se fazer política, de conduzir. Ele tem uma característica muito peculiar e eu não tenho dúvida que Zelensky jamais poderia ter ido para uma reunião com um chefe de Estado como Donald Trump sem já ter os termos do acordo pactuado. Muitas vezes se fala que Zelensky seria vítima nessa história, eu realmente não acredito. Eu vejo Zelensky como uma pessoa que também gosta muito de jogar para a plateia, de se posicionar para a plateia. E uma ida como essa, um evento como esse, sem ter os termos já devidamente negociados, me parece que é algo feito de caso pensado, não é nada à toa. O fato é que quem padece com isso, quem tem um grande problema agora nas mãos é justamente a Ucrânia, porque sem o poderio financeiro dos Estados Unidos, a Ucrânia deverá ser aniquilada mais uma vez ainda no contexto da guerra. A Europa, que a apoia, não tem condição de fazer frente às grandes despesas, às volumosas despesas que eram custeadas pelos Estados Unidos. Então eu vejo que a Zelensky cabe, de alguma forma, tentar reconstruir essas pontes. Caso contrário, a Ucrânia terá um fim pior do que é o fim que se aproxima agora para os próximos episódios. Que tem mais informações sobre isso é justamente o Fabrício Nais, que chega agora no Jornal Jovem Pan, trazendo a repercussão do que tem sido, né, Fabrício, esse pós-bate-boca que continua, com declarações do Zelensky, reação de Donald Trump nas redes sociais. Como é que tem sido esse debate, pós-debate? Hein, Fabrício Nais, que boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Uma discussão muito calorosa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, mesmo depois daquele episódio lá no Salão Oval, na Casa Branca, na última semana. Volodymyr Zelensky e Donald Trump não têm poupado palavras nos últimos dias. Zelensky afirmou, como vocês já trouxeram, que o final da guerra entre Rússia e Ucrânia parece estar muito distante, e aí Donald Trump respondeu pelas redes sociais, pela Truth Social, que é a rede social dele próprio, Donald Trump. A gente até separou o post para trazer aqui para quem nos acompanha por imagens. Donald Trump disse o seguinte, abre aspas, esta é a pior declaração que Zelensky poderia ter feito e os Estados Unidos não a tolerarão por muito mais tempo. É o que eu disse, ele não quer que haja paz enquanto tiver o apoio dos Estados Unidos. E a Europa, na reunião que teve com Zelensky, afirmou categoricamente que não consegue fazer o trabalho sem os Estados Unidos. Provavelmente não foi uma grande declaração feita em termos de demonstração de força contra a Rússia. O que eles estão pensando? Fecha aspas para Donald Trump. Essa reunião a qual Trump se refere foi um encontro entre Volodymyr Zelensky, 15 líderes europeus e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em Londres no último domingo, depois de ter se encontrado com o rei Charles lá do Reino Unido e na véspera ter tido uma reunião a portas fechadas com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, onde eles firmaram ali um acordo de quase 3 bilhões de dólares, um empréstimo do Reino Unido para que a Ucrânia consiga garantir mais armamento nos próximos meses. O governo do Reino Unido, inclusive, nessa reunião que ele capitaneou, digamos assim, disse ter saído de lá com várias propostas europeias para um eventual acordo de cessar-fogo. Várias propostas que têm aí no seu campo de visão um eventual fim da guerra. Uma delas, por exemplo, é uma proposta da França, que foi trazida pelo presidente Emmanuel Macron.
Essa proposta garante o seguinte: 1 mês de trégua, uma paralisação na guerra de 1 mês, seguida de negociações entre os dois países após esse 1 mês, e aí uma eventual segunda fase desse acordo teria a presença de tropas pacificadoras europeias no território ucraniano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou essa proposta, mas não comentou nem positivamente nem negativamente. A gente tem que destacar, Kobayashi, que esse esforço europeu que a gente tem visto ao longo das últimas semanas, ele inclui a presença de tropas pacificadoras no território da Ucrânia. Moscou, o governo russo, nega essa possibilidade de tropas europeias, mas fala em um eventual apoio dos Estados Unidos ou uma possível barreira entre os dois países. Há um temor dos europeus de que a Rússia não queira parar na Ucrânia, que ela avance contra outros países, contra países inclusive da União Europeia. E chama bastante atenção essa mudança de postura dos Estados Unidos agora no governo Trump. No governo Biden foi um país um aliado muito forte da Ucrânia, com empréstimos bilionários, com declarações, com envio de armamentos, mas especialistas têm inclusive visto essa mudança de postura como a maior mudança de postura dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Assessores da Casa Branca, inclusive, afirmam que, para que saia algum acordo, Volodymyr Zelensky precisaria se desculpar com Donald Trump, J.D. Vance e com a população americana.